mais uma vez, reunidos em nome de Deus, nós temos a grata satisfação de anunciar o nosso palestrante. Antes, porém, agradecer aos internautas que nos acompanham pelo Facebook e pedimos então ao Humberto que venha nos presentear com um tema muito interessante para que nós possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita para nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento como seres imortais, herdeiros da criação. Então, Humberto, fique muito à vontade, Humberto, veio nos trazer essa. Muito boa noite, gente. Estou muito satisfeito de estar aqui, muito grato ao convite, né, da casa. E hoje nós vamos falar sobre consciência e espiritualidade. Poderia ser também consciência espiritual. São dois temas absolutamente vinculados de uma forma necessária e inevitável. Mas antes de entrar no tema, a gente precisa seguir os passos da lucidez de Aristóteles, que nos ensinou uma coisa muito importante. Filosofia é a tarefa de discernir as coisas, separar as coisas. Então, para o melhor entendimento que a filosofia propõe de qualquer assunto, de qualquer matéria, a primeira coisa que a gente precisa fazer é distinguir do que exatamente nós estamos falando, distinguir esse assunto, esse tema, de outros que possam ser parecidos o suficientes para gerar confusão em nós. E um tema que é muito confuso ou que gera muita ambiguidade é consciência. Nós podemos falar de consciência em diversos níveis ou de várias perspectivas muito diferentes, às vezes até contraditórias. Nós podemos falar da consciência no sentido médico, por exemplo. Quando você diz assim, o paciente chegou consciente ou ele chegou inconsciente? O sentido muito físico da consciência. A gente poderia já passar por uma noção mais psicológica, quando você diz o seguinte, isso que ele está fazendo, será que é consciente ou é inconsciente? Aí certamente, quando a gente fala inconsciente, a gente já não pensa mais desmaiado como médico. A gente já está pensando em coisas que a pessoa está falando, sentindo, acreditando, num nível não claro, não evidente a sua consciência. Nós poderíamos falar também no sentido mais científico, do conhecimento, né? O que é a consciência sobre um tema? É a capacidade de entender, de realmente compreender um tema e o contraste com fulano, ele não está ciente ou ele não tomou consciência, não tomou ciência desse assunto. A gente está falando já de uma ignorância, de uma questão puramente cognitiva. Então, a palavra é tão rica, é usada de maneiras tão diferentes, que nós precisamos ter muito cuidado, o que raramente nós fazemos. Então, é muito comum, e às vezes no meio espírita nós assumimos esses vícios do senso comum, né? De nós começarmos a partir de definições que não são claras, que são vagas e que permitem confusão com outras definições. Aí a pessoa não separa direito o que ela está falando daquilo que na psicologia a gente chama de consciência. E que tem um lugar diferente, tem uma função diferente, que não é a mesma coisa que a consciência espiritual. Ou quando a medicina, a psiquiatria, ou uma ciência, qualquer neurociência, vai falar de uma especificidade da consciência que não interessa à investigação espiritual, não interessa ao nosso estudo da espiritualidade. Então, o que interessa ao estudo da espiritualidade? A consciência espiritual. No entanto, aqui a gente fechou o leque bastante, tá? Tiramos a noção médica, tiramos a psicológica, tiramos a cognitiva, tiramos a consciência social, consciência do seu lugar na sociedade, sua função social. Tiramos uma série de outras definições, ficamos só com consciência espiritual. No entanto,
apesar da gente ter fechado muito o leque, isso não ajudou tanto, porque dentro da noção de uma consciência de espiritualidade, a gente ainda continuou com uma série de conflitos a respeito da diversidade das noções de espiritualidade. Do que exatamente a gente está falando quando a gente fala de consciência espiritual ou espiritualidade? Para o espiritismo, para a doutrina espírita, a gente está falando de um despertamento para a espiritualidade, de uma lucidez espiritual, um estado de clareza em relação a certas verdades espirituais, certos fenômenos espirituais ou dimensões espirituais que a maioria das pessoas, em geral, não tem consciência ou ignora ou não tem, por falta de prática, familiaridade com essas dimensões espirituais. Então, esse seria o significado super fechadinho, super específico da consciência para o espiritismo, né? Que seria trabalhar a consciência dentro do escopo de trabalho da doutrina espírita. E pessoas de outras matrizes religiosas ou de outras filosofias poderiam ter ainda outras noções ou outras ideias do que é uma consciência espiritual. Se a gente perguntar para um xamã, ele vai dizer uma coisa. Se a gente perguntar para um budista, ele vai dizer uma coisa completamente diferente. E se a gente perguntar para um católico, ele vai ter ainda uma terceira opinião completamente diferente, uma posição completamente diferente. Então, a gente tem que sempre começar estudando assim, né? A forma correta de a gente estudar é separando, especificando, qualificando o que a gente está dizendo. Porque senão a gente cai num vício muito comum do movimento espírita hoje. A oratória é muito boa, mas os conceitos são vagos, são confusos, dão margem para ambiguidades, dão margem para misturas entre umas ideias e outras, e no final das contas a fala é bonita, mas você não entendeu exatamente do que se trata, ou acha que entendeu porque sai com uma sensação boa do discurso, mas não sai com uma sensação de clareza, de ter captado o assunto. E o espiritismo é uma matéria muito séria. Ele foi concebido como uma investigação, uma filosofia rigorosa da vida espiritual, da vida moral, do destino das nossas almas, né, do nosso destino após a morte, e isso tudo precisa ser explorado com cuidado, com rigor, com método. A gente não pode só falar com o coração, embora isso seja muito importante também. Tá? Então, depois de refinar um pouco a nossa busca, né, no Google espiritual, a gente poderia, assim, didaticamente, falar em 3 níveis de uma consciência espiritual. Tá? Poderíamos propor abordar outro tipo de perspectiva, porque eu estou fazendo isso só didaticamente mesmo. Então a gente poderia falar em 3 níveis. O insight, ou a visão, a percepção espiritual, que é aquela do iniciante. Já está muito acima de quem não tem nenhuma percepção espiritual, com certeza. Mas é ainda o nível iniciante do praticante, do caminhante espiritual. A pessoa enxergou que aquela situação na sua vida pode ser uma mensagem, pode ser um sinal para você caminhar em outra direção. Aquilo pode ter um significado. Ou então você sentiu uma coisa, você intuiu alguma coisa, você viu, ouviu, sentiu um toque no ombro, lembrou de um flashback do passado. Tudo isso é uma primeira visão espiritual. É a primeira impressão. Então, muitas vezes o que a gente glamoriza erroneamente no movimento espírita é o primórdio mais infantil da consciência espiritual. É o fenômeno. Viu, sentiu, ouviu, teve uma lembrança. Aí a pessoa já fica assim, né? Nossa, eu me lembrei de uma parte de uma vida passada.
A pessoa já se sente o máximo, né? É o nível jardim de infância da espiritualidade. Viu alguma coisa. Quer dizer, estou alfabetizando na espiritualidade. Você está na aula de alfabetização nesse ponto. Claro, como o mundo é um mundo de ignorantes quase que totais em matéria de espiritualidade, quem sente assim um bafinho, né, já acha que está muito acima da carne seca. E está, em certo sentido, está. Né? Você está no núcleo dos, sei lá, 20%, 30% da humanidade que tem experiências espirituais. Né? É uma quantidade de pessoas razoavelmente grande, mas é a minoria das pessoas. Qual que é o segundo passo? O sujeito, ele viu que aqueles fenômenos são interessantes, mas aquilo não vai resolver a vida dele. A gente sente que, olha, é lindo ver uma coisa, sentir uma claridade, sentir uma emoção especial no momento de oração, sentir um arrepio, ter uma intuição forte, mas isso não resolve a minha vida. E aí o que você faz? Você vai tentar aplicar a espiritualidade à sua vida prática. Tentar trazer isso para a base da minha vida, ao invés de fazer disso um fenômeno excepcional e achar o máximo, porque você viu uma coisa, porque você ouviu uma coisa uma vez por mês, cada 6 meses. O difícil é você trazer isso para a sua rotina. Aí você vai ter uma vida mais contemplativa, vai ter uma vida de oração, vai ter uma vida caritativa, vai fruir as delícias da amizade, que é uma das coisas mais elevadas que existe na Terra, companheirismo, a lealdade, a amizade, o ambiente. Você está caminhando a passos muito mais largos do que a pessoa que teve apenas a visão, a sensação espiritual. Mas é trabalho, é conquista e leva tempo. Né? Aí vem o terceiro nível da consciência espiritual. O terceiro nível é o sujeito que teve a experiência, teve a visão, teve a dedicação, o trabalho de transformar a sua visão espiritual numa rotina espiritual, numa rotina de espiritualidade ao longo de séculos. Então, não tem fórmula mágica, não tem assim a solução para todos os problemas, o passe que vai fazer você, né, aquela palestra, aquele livro, aquela lição, aquele momento. Nada disso vai fazer você mudar. São séculos trabalhando as nossas miudezas, os nossos bloqueios, os nossos problemas, os nossos vícios. E na medida que a gente vai superando e vai crescendo e vai amadurecendo, e a nossa rotina espiritual ela vai se transformando em naturalidade, aí a gente chega nesse terceiro nível, que é o nível da elevação espiritual. Precisa chegar nele agora? Não precisa. Vamos imaginar que esse terceiro nível é uma meta. Ele vai ficar como o horizonte de trabalho, o horizonte a ser alcançado. Né? Então, mas é o que a gente deseja. É o nível máximo da consciência, da espiritualidade, da consciência espiritual. É a alma realizada. É a espiritualidade e a elevação espiritual concretizada na nossa consciência. Aí você simplesmente é. Você não precisa fazer força, você não precisa receber uma visão, uma intuição, uma audição. Em casos como do Sr. Allan Kardec, que muitas pessoas erroneamente achavam que não era médium, né? Porque ele não via espírito, ele não ouvia voz, porque não era necessário, ele não tinha necessidade nenhuma de ouvir uma voz falando com palavras audíveis para ele acreditar. Não tinha necessidade de ver uma imagem, um vulto passando, ter uma visão
né? Mas, sem dúvida nenhuma, como todos os seres humanos, era médium no sentido mais alto, mais pleno da palavra. Compartilhava ideias e sentimentos com os espíritos. Então, vivia em intercâmbio constante no plano da consciência, no plano das ideias. Então ele não tinha necessidade do fenômeno, provavelmente teve fenômenos que vieram a despertá-lo, chamá-lo para a vida espiritual 2, 3, 4 mil anos atrás. Os fenômenos que às vezes a gente está tendo agora, que a gente acha, nossa, como eu sou espiritualizado. Eu vi um vulto, eu tive um sonho com a minha avó. Às vezes o espírito realizado, ele teve essa experiência há 4 mil anos. E agora hoje ele pode contribuir com a espiritualização da Terra só no plano intuitivo, no plano intelectivo, no plano emotivo, sentimental, no plano do trabalho da força de vontade. Pessoas que rompem barreiras, rompem estruturas da sociedade inteira, quase que sozinhas, com uma força magnética, com carisma que a gente tem dificuldade de entender de onde que vem, que parece sobrenatural, mas que é natural. É desenvolvimento, é acompanhamento de quem está acostumado a andar, né, com um grupo de espíritos, com uma rede, que a pessoa está em contato permanente com essa rede. Então, só para a gente usar de exemplo os 3 degrauzinhos, vamos lembrar de algumas anedotas da vida do nosso Francisco de Assis. Eu acho que é muito apropriado a gente homenageá-lo, né, sempre que for possível, né, em homenagem à casa também de vocês, né? Francisco, ele teve a visão, caiu aquela ficha, enxergou que a vida dele não fazia sentido, foi lá, trocou de roupa com o mendigo. Não foi isso que aconteceu? Mais ou menos. A gente não tem certeza absoluta, né? Porque, afinal de contas, é a Idade Média e a gente tem que tomar certos cuidados históricos, mas tem uma série de anedotas que foram conservadas pela comunidade ali do Francisco e da Clara. E uma das fontes que eu acho mais bonitas, não estou dizendo que é a mais confiável, mas que eu gosto e acho das mais bonitas, é do historiador Will Durant, que escreveu um longo, grosso livro sobre a Idade Média, e um dos capítulos mais belos da obra dele toda é sobre Francisco de Assis. Aí ele vai dizer isso, né, que Francisco teve uma visão. E ao ter uma visão, ao tomar consciência daquele estalo de espiritualidade, naquela tomada de consciência, ele viu que precisava mudar. Ele viu que a vida dele precisava dar uma guinada. E ele conseguia comunicar esse estalo para outras pessoas. Porque como ele mudou de comportamento radicalmente e tinha uma presença magnética, outras pessoas, a começar por Clara, pelo Frei Leão, eles vão sentindo esse influxo e vão eles também vendo que o cristianismo não era anéis cravejados de brilhantes, roupas suntuosas, escadarias de mármore polido. Que o cristianismo era a pobreza, era ir ao encontro dos excluídos, dos odiados, dos perseguidos, dos esquecidos. Então eles vão fazer isso, vão atrás dos leprosos, né? Vão atrás dos mendigos, vão alimentar as pessoas que não tinham condições de trabalhar, e vão fazer como? Pedindo. Não, eles vão eles mesmos trabalhar. Quando tinha só 3, 4 irmãos, Francisco e eles iam lá para a lavoura, se ofereciam para o fazendeiro: ó, eu posso colher o trigo para você me dá uma fração, né? Ou seja, um assalariado, né? Um camponês assalariado, mais ou menos, ia lá, colhia o trigo, entregava 90% do fazendeiro, 95%, e ficava com uma porção. Iam para casa com aquele chumaço de trigo,
moía, fazia farinha, fazia o pão, pronto, tinha um pouquinho de comida. Então, isso é a transformação da concretização da sua visada espiritual. É a consciência que vem através do trabalho. E isso a gente vê em inúmeras passagens da vida de Francisco, embora a maioria delas sejam anedóticas. A gente não tem certeza se foi assim mesmo que aconteceu. Mas quando ele é desafiado pelo Papa a dormir num chiqueiro, né, para o humilhar, o Papa pede que ele durma no chiqueiro. Se ele quisesse mesmo uma audiência, ele vai, dorme no chiqueiro, né, ora pelos porcos. No dia seguinte ele chega com as vestes cobertas de lã e estrume do chiqueiro, né, no palácio papal. O Papa fica um pouco chocado de ele ter aceitado a proposta, porque a proposta era um deboche, né? Ele imaginou que o Francisco ia embora na mesma hora. Não imaginou que ele ia retornar. E aí, no momento em que eles se encontram, de uma forma simbólica, talvez, alegórica, mas que eu gosto de acreditar que é verdadeira, o Papa é curado de uma doença que ele tinha, não lembro se era gota, alguma coisa assim. E aí ele se converte, ele começa a achar que o Francisco de fato é um santo. Ele muda a visão dele completamente. O Papa está ali no primeiro nível da consciência, a visão. Enxergou o divino, enxergou o sagrado na frente dele. O Francisco já estava mais para frente, estava acima, ele estava realizando a visão, realizando a consciência de espiritualidade dele, né? Nos vários momentos em que ele não tem onde dormir e está ali no meio do pasto ao relento, e aí ele faz uma oração para as pedras sobre as quais ele vai se deitar. Uma oração para o capim amigo que vai receber o peso do meu corpo. Então, é o transporte de amor que vai transformando a atitude dele em relação a tudo e todos. Não é um detalhe da vida, a espiritualidade. Que a gente que está muito no comecinho, a gente pensa assim, né? Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida amorosa, eu tenho a minha vida familiar, e eu tenho a minha vida espiritual, né? É a quarta gaveta da minha vida. E o mestre da espiritualidade, ele não separa mais as gavetas. A sua vida profissional é a sua vida moral. E a sua vida familiar é a sua vida espiritual. Você não pode separar uma coisa da outra. Você não pode ter uma vida familiar que não é a sua vida espiritual. Ah, mas o meu familiar ele não é da mesma... Que diferença faz isso? O familiar precisa acreditar em Kardec, precisa acreditar em Jesus? Não faz diferença nenhuma. Porque espiritualidade é o plano sublime da vivência de contato com o divino que está em tudo. Todas as pessoas são luzes de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus, filhas de Deus. Todos os objetos, a cadeira, a pedra, a árvore, a nuvem, tudo está divinizado, cheio de Deus, tudo é sagrado. Então, se a gente precisa que o outro seja espírita para a gente ter uma vivência espiritual com ele, a gente, na verdade, ainda não entrou, não passamos do jardim de infância da espiritualidade. A gente está fazendo aquilo que a gente critica nas religiões, é o sectarismo. O nosso grupo e o grupo deles, o grupo dos outros, os muçulmanos, os hindus, os católicos, os evangélicos. Mas, na verdade, quando a gente chega no nível médio de espiritualidade, a gente vai ver que não existe o grupo dos outros. Só existe o grupo de Deus. Só existe o grupo da Irmandade Universal. Ninguém está fora. Quem fecha a porta da sua igreja para o outro ainda não entrou
na vivência cristã. Ainda não começou a vivência cristã. E aí nós vamos ver a viagem que Francisco faz com o Frei Leão. E o Frei Leão, em determinado momento, ele pergunta para o Francisco assim: mas, pai, irmão Francisco, o que é felicidade, afinal de contas? Né? Momento filosófico do Frei Leão. O Frei Leão quer um conceito. Ele quer a solução para o problema da felicidade. Para ele entender do que o Francisco está falando, que o Francisco está sempre prometendo isso para ele. A libertação com Jesus, a salvação, não é lá no céu. É a felicidade agora, na sua vida. O que isso significa, Francisco? Aí Francisco cria uma parábola. A gente está indo lá para a estalagem, a caminho de Forli, né? Imagina que a gente chega na estalagem e ao invés de receberem a gente como seria justo, eles fecham as portas e dizem: vocês são os vagabundos, saiam daqui. E a gente fica no frio, passando fome do lado de fora, na angústia de saber o que a gente faz, onde a gente vai pernoitar. Isso é felicidade, Frei Leão? Claro que não, tá doido, Francisco, isso é horrível. Imagina se além disso ele chamasse a gente de ladrão, vagabundos, começasse a caluniar, espalhar mentiras sobre a nossa dignidade, sobre a nossa honra, dizendo que nós fazemos todo tipo de perversão e corrupção em nome de Cristo. Isso seria felicidade? Eu falei: não, seria horrível, seria uma desgraça. Imagine então, Frei Leão, se ele saísse, o sentinela saísse com um porrete e nos descesse aquele porrete, quebrasse os nossos ossos, nós ali sangrando, ficássemos para morrer de frio, de fome e dos ferimentos caídos no meio da estrada. Você também vai dizer que não é felicidade, né? No entanto, eu te digo o seguinte: se nós amarmos esse sujeito que nos fez todo o mal, incondicionalmente, como Cristo nos ama e ama Ele, aí, Frei Leão, aí está a perfeita felicidade. É chocante, né? Frei Leão, coitado, não falou mais durante a viagem, não conseguiu mais falar nada. Talvez por muito tempo. A gente não consegue nem imaginar assim, o que uma pessoa normal, como nós, eu imagino que todos são pessoas mais ou menos normais, o que a gente sente quando a gente está com uma pessoa dessa de verdade? O que a gente sente quando encontra um espírito com essa elevação e tem um contato com ele cara a cara? Está ali a 1 metro de distância, Francisco de Assis. Qual que será a sensação do discípulo, da pessoa que está fazendo companhia para esses espíritos que já estão completamente desmaterializados com eles, né? Já estão vivendo a vida espiritual, né? Então, isso aí são exemplos, mas o máximo do ponto, acho que a gente chega, é a ideia realmente de que no final da vida, talvez Francisco tivesse plenamente realizado, seu progresso espiritual tivesse consolidado e ele fosse um espírito perfeito, como Jesus. E tem gente que imagina isso. Mas aí vem a última anedota da vida de São Francisco. A gente não tem certeza também se aconteceu. Que é quando ele estava morrendo de doença e já para a época, né, metade da Idade Média, uma idade razoavelmente avançada, e ele, com a sua austeridade toda, se negava a pôr a túnica. Estava só com a roupa mais simples, né, de monge, e não se cobria do frio, e era um inverno rigoroso. Então os outros monges pediam: Francisco, põe a túnica para se proteger do frio. Aí ele: não mereço e tal. E aí tinha um freizinho mais jovenzinho, né, quase adolescente, que ele vira, recebeu a visão, é o estalo dele, né, enxergou que aquilo estava errado e fala: irmão Francisco, por caridade, né, aos outros que estão angustiados com o seu estado de saúde, põe a sua túnica.
E aí Francisco, ele põe, né, e se dá conta de quão vaidoso e imperfeito ele ainda era. Essa foi a última realização de consciência que ele teve da vida. Ele estava errando por excesso de rigor, por excesso de desprezo ao corpo e até por uma espécie de orgulho espiritual, que a gente tem orgulho espiritual em combater as nossas paixões, às vezes de uma forma afetada, e isso também está errado. Também não é a realização perfeita. Então, um praticante desse nível, ele nos ensina tanto pelos erros quanto pelos acertos, até o final da vida. Isso é muito bonito, né? A gente poderia lembrar da outra passagem que ele estava lá, capinando a hortinha, alguém perguntar, se você fosse morrer hoje, o que você gostaria de fazer? Uma coisa especial? Capinar a hortinha aqui, terminar de fazer o que eu estou fazendo. Quer dizer, é uma caminhada muito longa, muito demorada. E a gente pode voltar para um outro exemplo, o senhor Allan Kardec. E aí eu vou ler uma passagem do nosso livrinho, que é um livro assim que levou 3 anos para ser produzido, porque o livro mediúnico, ele passa por uma série de percalços às vezes. Alguns surgem em uma semana, outros levam muitos anos para serem produzidos. E no livro Diálogos Espíritas, nós tivemos o processo de pergunta e resposta por Espírito Yvon, o que torna o processo todo ele muito moroso e muito difícil. Mas, no final das contas, tem uma resposta que eu achei que era aquela resposta assim, que valeu o trabalho todo. Se depois de 3 anos tivesse só a resposta 74, eu teria ficado satisfeito. O Yvon Costa? É o Yvon, é. O Yvon Costa é o mesmo mentor espiritual do Florencio. Do Florencio, exatamente, é. Ele conversa com o nosso médium que recebe o Yvon também, o Vinícius Lara. Muito bem. Então, a pergunta é muito estratégica, né? A gente queria saber o que ele acha do Kardec. Porque o Yvon é um espírito que alega ter uma ligação importante, uma ligação próxima com Kardec. Então nós perguntamos, o que você acha de Kardec? Né? Daí, de quem convive do lado de lá. Né? Ele disse o seguinte, Allan Kardec é uma alma de rara grandeza entre o panteão dos santos, heróis ou filósofos de que registra nota a história. Quando encarnado, foi homem digno e probo, senhor de amorosidade, que se lhe irradiava antes de qualquer outro aspecto de personalidade. Isso aqui já é muito interessante, né? Talvez não exatamente a imagem que a gente tenha dele. Né? A primeira característica que se lhe irradiava, amorosidade. Não era seriedade, não era rigor, embora também tivesse muito. Professor Rivaio possuía retidão quase titânica no pensamento e a convicção de que todos os homens merecem se libertar de suas dores, tornando-se melhores e mais felizes pelo reconhecimento da lei natural. Olha só a construção que ele faz. Queria libertar os seres humanos do sofrimento através do reconhecimento da lei natural, ou seja, através da consciência espiritual, da espiritualidade. Sua fala era fácil, mas jamais vulgar. Sua presença, abrigo hospitaleiro para os interessados em encontrar a verdade. A rigor, podia ser considerado como mente profundamente religiosa, embora nunca tenha sido afeito à ritualística cristã tradicional. Aqueles que puderam ouvir suas preleções ou gozar-lhe a convivência, ainda que por curtos períodos, ficavam impregnados pelo amor ao saber e pela simplicidade despretensiosa dos que não se preocupam em aparentar erudição, porque de fato a têm. As obras comuns não foram capazes de registrar sob sua vida os detalhes pequenos ou os incidentes anônimos do mundo da benevolência.
nós não registramos isso. Registramos o trabalho de Kardec. A gente quase que só tem de Kardec os textos. Nós não temos a pessoa, nós não temos o dia a dia, nós não temos a prática espiritual de Kardec. Disso nós temos uma noção muito vaga, né? O Espírito aqui está dizendo que era muito importante, né? Não estamparam os livros as maratonas incansáveis de vigília, enquanto trabalhava para prover as despesas do lar, ao mesmo tempo em que cumpria com as obrigações assumidas com o espírito de verdade, né? Jornada dupla. De modo semelhante, também seguem velados dos biógrafos mais esmerados os incontáveis alunos pobres que lhe deveram a formação, bem como consolo a inumerável contingente de pessoas advindas de todas as classes sociais diante dos assombros da morte. Um aspecto consolador da pessoa de Kardec. Recolhido em seu gabinete de trabalho, as mãos de Kardec redigiam incansavelmente milhares de correspondências aos aflitos que lhe buscaram a tutela. Juntamente ao professor é necessário apontar a estrela de ânimo e esperança que foi Amélie. Almas irmãs, amigas e igualmente comprometidas com a iluminação da humanidade, em sua união compuseram eles o modelo da dedicação ao trabalho no bem em meio às tribulações da vida moderna, vivendo a vida moderna de maneira perfeitamente natural. E aqui eu queria destacar o seguinte: sem afetação, sem show de aparências de espiritualidade, de vida reclusa ou contemplativa, ou mística, ou monástica, ou de visões especiais, ou de mensagens especiais que eles pudessem ter recebido dos Espíritos, embora aqui e ali é perfeitamente possível que tenha havido uma outra manifestação dessa na vida deles, né? Se não houvesse reencarnado Kardec, talvez o Espiritismo seguisse outros rumos. Por isso somos infinitamente gratos. Vencendo as sombras densas da ignorância e do anonimato, ele esteve aqui. Há em curso esforços invisíveis para que o tempo e a história ainda revelem grandes descobertas a respeito deste homem por quem nutrimos o sentimento da mais sincera amizade e o mais profundo reconhecimento. Diante de Kardec, somos um montículo de areia diante das culminâncias titânicas do grande Everest. Isso aqui é o que uma pessoa que conheceu Kardec pensa sobre ele. Então, uma das perguntas que a gente pode se fazer é se nós entendemos essa figura a qual nós devemos os princípios e as crenças que regulamentam o nosso intercâmbio com o mundo invisível, com o mundo espiritual, ou se nós dele só guardamos vagas noções e um vago estereótipo de um professor sério, sisudo, que ficava lá trabalhando até de tarde para fazer perguntas aos espíritos. A pesquisa histórica sobre Allan Kardec, sobre o surgimento do espiritismo, tem mostrado cada vez mais que, muito longe de ser um interrogador ou inquisidor dos espíritos, ele é, de fato, formulador do espiritismo. Porque médium e espírito nós tínhamos em todos os lugares e continuamos tendo muitos médiums extraordinários e muitos espíritos que sempre estiveram dispostos a responder às mais diversas questões. O que nós não temos é uma pessoa que sabe fazer as perguntas e elaborar o fio lógico da compreensão, tirar as consequências, desdobrar todas de maneira consequente e de maneira também responsável, moralmente responsável, cientificamente palpável,
todas as consequências daquelas questões que ele está formulando e das respostas que está recebendo. E claro, Kardec não começa com 1000 perguntas prontas. Ele começa tateando. A partir das respostas, vai desdobrando outras questões. Mas se é assim, se você está me dizendo isso, então posso concluir A, B e C? Sim, não. A partir das respostas ele vai modulando, não é um diálogo apenas, é uma investigação rigorosíssima de como funciona a mediunidade e de que tipo de princípios filosóficos, científicos, religiosos a gente pode desdobrar a partir do uso da mediunidade, do bom uso da mediunidade. Por falar em mediunidade, vou abrir um adendo aqui rapidinho antes da gente voltar na figura de Kardec. A mediunidade poderia ser descrita como os 3 níveis da consciência espiritual, da consciência de espiritualidade que a gente propôs didaticamente aqui. A gente poderia dizer que ela começa com um fenômeno bruto que cai no colo, chama atenção e desperta o sujeito para a existência de uma dimensão espiritual. O sujeito às vezes não acreditava, ou às vezes ele recebeu de alguém que tem consciência espiritual, ele recebeu uma religião pronta pela educação, pela frequentação do templo, pelo Estado, antigamente, quando os Estados eram religiosos, pelos pais, pela família, por amigos, recebeu aquilo por informação às vezes, mas não tinha vivência espiritual. Então, em algum momento, quando o sujeito estava orando, quando ele estava olhando para o altar, quando ele estava caminhando, quando estava na cozinha, em algum momento ele tem um estalo. Ele começa a ver que tem alguma coisa ali que ultrapassa o nível social, cultural, do apenas ouvir falar da espiritualidade. Eu ouvi falar de Moisés, eu ouvi falar de Jesus, de Buda, mas agora eu tive uma experiência e eu sei que isso é uma coisa preciosa. Eu consigo enxergar que essas pessoas estão falando do divino, do sagrado. Eu consigo sentir aquilo de que os mestres espirituais estão falando. É a mediunidade dos fenômenos, incluindo os fenômenos inteligentes. Aí depois vem a educação mediúnica. Geralmente você não vai partir para uma educação mediúnica sem ter primeiro um fenômeno que te chama atenção, te convence de que você precisa, né? Educar, burilar, tomar cuidado, policiar e principalmente se conscientizar daquele dom, daquela faculdade que é de todos os espíritos. Porque mediunidade não é uma coisa que algumas pessoas têm. Mediunidade é a propriedade do espírito, funções, propriedades do espírito pelo espírito, e enquanto você está encarnado, essas propriedades estar mais ou menos abafadas. O que a gente chama de médium extraordinário é aquele que essas propriedades estão pouco abafadas. Aquilo que a gente diz, que aquelas pessoas que a gente diz que não são médiums, são aquelas em que a mediunidade está bem abafada, mas nunca completamente. Ninguém passa a vida sem ter insights, intuições, sonhos, arrepios, sensação de que deve fazer alguma coisa, uma sensação intuitiva. Então isso sempre é um intercâmbio, embora muitas vezes um intercâmbio inconsciente. Aí você vai trabalhar, vai conscientizar, vai educar a mediunidade. E leva quanto tempo? Leva alguns milhares de anos. Então, o que você não pode ser é apressado em espiritismo. A gente já aprende lá na evangelização, já aprende no básico do básico. Existe a reencarnação, o espírito nasce simples e ignorante, não tem como simples e ignorante fazer a tarefa do sábio e do santificado, do depurado. Isso é um processo quase vegetal de amadurecimento. Você não vira um carvalho de 2 metros de diâmetro muito rápido. É um processo que é custoso.
né? São ganhos, desafios, superações milenares. Mas a gente vai fazendo isso com a ajuda de uma boa comunidade, com a ajuda dos textos certos, né? Conhece o Livro dos Médiuns, conhece a literatura de Leon Denis sobre o assunto, principalmente no Invisível, né? Isso aqui é o passos 1 e 2 do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica. Tem que ler Livro dos Médiuns, tem que ler No Invisível do Leon Denis. Quase todo o resto a gente pode talvez deixar para depois, mas esses dois tem que ler imediatamente para fazer uma educação mediúnica boa, né? Claro, não tem como você fazer uma boa educação mediúnica sem a educação moral também. Então aí você começa a ver que em espiritismo, para o bem ou para o mal, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É uma rede. A gente não consegue se aperfeiçoar sem se instruir. A gente não consegue se instruir sem trabalhar, porque senão a instrução é só verborragia, só palavra. E aquilo não entra em você se você não for lá trabalhar, não for lá aplicar. Então está tudo conectado. Educação mediúnica vai depender do estudo, vai depender da prática da caridade, vai depender da sua moralização, vai depender de... e assim por diante. E os outros níveis de conscientização da vida também vão depender uns dos outros numa forma de rede. Claro, dá para concentrar em um, sem dúvida nenhuma. O ser humano ele não consegue fazer tudo bem, mas enquanto você concentra em um, você nunca pode negligenciar os outros. Você nunca pode dar as costas para os outros aspectos da vida. Aquilo pode depois fazer falta muito, muito rápido, muito pouco depois na caminhada. E aí a gente chega no terceiro nível. Depois que educou, o que acontece? Último capítulo de No Invisível do Leon Denis. A mediunidade gloriosa. A gente hoje em dia poderia dar como exemplo o Chico Xavier, mas na época não existia Chico Xavier, então Leon Denis dá como exemplo os grandes gênios da humanidade. Michelangelo, Beethoven, os líderes espirituais, Joana d'Arc, né, os criadores das religiões no passado distante, Platão, Cícero. Esses são os exemplos da mediunidade gloriosa. A gente poderia dizer mediunidade santificada. Fez o trabalho, cresceu, amadureceu, perfeitíssima consciência espiritual. E aí o que acontece? Primeiro você está dispensado de voltar aqui, né? Se mesmo assim você aparecer lá no balcão e falar: eu posso ir para a Terra, estou com tempo sobrando, e eu desconfio que vão pôr fogo em mim, né? Ou então vão me crucificar, ou me envenenar, ou no mínimo me torturar, mas tudo bem, eu me ofereço. Aí o sujeito já está pronto, já tem a consciência muito aperfeiçoada, aí ele vem com uma mediunidade que é pura iluminação para os outros. Não é, às vezes, um crescimento tanto para ele. E Leon Denis vai dizer exatamente isso. A mediunidade gloriosa, quando ela acontece, ela muda, não é uma comunidade, ela muda a humanidade. A humanidade nunca mais vai ser a mesma depois de Beethoven. Antes, a gente entendia música de uma forma. Depois de Beethoven, nunca mais a humanidade vai pensar em música sem levar em consideração o que esse espírito trouxe das altíssimas esferas. Nunca mais a gente vai pensar em matemática sem levar em consideração a contribuição do Pitágoras, de Euclides, de Leibniz. Nunca mais na história da humanidade você vai poder falar em consciência espiritual sem falar em Buda, sem falar em Sócrates. Uma vez que esses espíritos vêm para a Terra, você não consegue mais pensar em fé e pureza até o fim da história do planeta Terra
sem pensar em Joana d'Arc. Porque esses espíritos eles conseguem trazer a realização que eles atingiram para a humanidade, marcando não só como exemplo a sua tarefa, o seu percurso, mas marcando também como uma espécie de despertamento coletivo, um arrastamento da luz espiritual, da luz do mundo espiritual, como Platão dizia, do mundo das ideias, e essa luz, ela encarna de certa forma no planeta Terra. Pode passar, você pode ter uma geração corrompida depois, aquilo pode parecer esquecido, alterado, mas aquela consciência ela nunca é realmente apagada, nunca. Sempre pode ser resgatada. Porque por pior que seja a corrupção da sociedade, né, sempre tem alguém num quartinho, passando aperto às vezes, está lá lendo Platão, está lá lendo a Bíblia, está lendo o Dhammapada, está lendo a história de Joana d'Arc, a história de Giordano Bruno. E essas pessoas, por pior que seja o estado do mundo, elas estão recebendo uma luz puríssima que foi trazida das altas esferas para cá. Uma das formas da gente enxergar a trazida, né, a busca, o transporte dessa luz puríssima do mundo espiritual para cá é a gente analisar a figura, a história, o pensamento de Allan Kardec. Allan Kardec materializa a consciência da espiritualidade em vários níveis preciosíssimos. Um deles, só para a gente... Eu vou enumerar assim, uns 4, 5 por conta do tempo, né? Mas a gente poderia imaginar vários outros. Não negociar, não misturar o que é espiritual com o que é material. Nós estamos fazendo isso demais no movimento espírita. A gente consegue, às vezes, evitar a monetarização, né, a influência financeira que muitos outros movimentos religiosos realmente acabam sucumbindo a essa tentação, né? Nós conseguimos evitar isso. No entanto, entra por baixo dos panos outras várias preocupações de ordem material, como, por exemplo, a política. A gente vai trazer discussões políticas para o cenário espírita. Ah, mas o espírita tem que ser de direita, de esquerda, tem que apoiar o fulano, não pode votar no fulano. Por mais que possa haver verdades nesses posicionamentos, é claro que sempre há razões, sempre há bons argumentos aqui e ali. A gente não pode confundir o que é espiritual com o que é mundano, né? O que é do mundo está muito abaixo do que é espiritual. Então, a mensagem espiritual de Jesus, a mensagem espiritual de Kardec, de um Chico Xavier, não é sobre acontecimentos do plano social raso, não é sobre acontecimentos do cenário político raso. Nunca, não pode ser, porque a mensagem espiritual ela vem de cima, onde não tem eleição, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Onde não tem banco, não tem taxa de contribuição nem dízimo. Então essa mensagem ela não pode estar ligada a essas preocupações materiais. Essas preocupações materiais elas são nossas, são necessárias, são importantes, mas nós temos que saber que são nossas preocupações. Como que a gente mantém as portas abertas, a luz acesa, é nossa preocupação, é trabalho. Quem que a gente vota, o que a gente apoia no mundo, é uma preocupação nossa. Agora, a gente tem que desconfiar muito do espírito que aparece e dá uma mensagem de cunho financeiro, de cunho político, de cunho prático, sobre manutenção física da casa, sobre higiene. Quer dizer,
Isso aí não é preocupação espiritual. Isso não é preocupação das lideranças do movimento espírita. Se elas estiverem focando nisso, está errado. Se elas estiverem brigando por causa disso, pior ainda. Não estão entendendo, não estão interiorizando a mensagem espiritual. Que não é sobre isso, não pode versar sobre isso. Só um ponto, Kardec nunca cedeu a isso. Nunca confundiu uma coisa com a outra. Estava sempre muito acima disso, embora tivesse problemas financeiros, tivesse dissidências picuinhas dentro da Sociedade Espírita de Paris, com outros centros espíritas espalhados pelo mundo todo. Tinha um monte de problemas do mundo. Isso é uma coisa. Espiritualidade é outra coisa. Tem que estar acima. Se não estiver acima, está errado. Alguma coisa a gente está fazendo errado. Segundo traço importante de Kardec, traço precioso da consciência espiritual: não rejeitar o mundo. Kardec era um sujeito que sabia que tinha corpo, vivia em sociedade, ia a festas, ia ao teatro, convivia com todo tipo de pessoa de todos os níveis sociais, econômicos, intelectuais, todo tipo de orientação religiosa. Em hipótese nenhuma, ele, por convicção espiritual, por convicção, não vou nem dizer religiosa, porque Kardec não tinha propriamente uma religião, em situação nenhuma ele excluía pessoas ou ele se privava de vivências, de convivências, a não ser que fossem indignas. Claro, se é uma coisa baixa, se é uma coisa ruim, uma coisa maléfica, tudo bem. Mas ele não tinha medo de comédia, ele não tinha problemas em andar com pessoas que eram às vezes um pouco mais boêmias. Ele trabalhou numa peça de comédia, seja como contador, a gente não tem certeza absoluta, mas a especulação da historiografia do movimento, que ele pode ter sido até ator, e isso já em meia idade, pode ter feito papéis de comédia romântica, ou no mínimo trabalhou na contabilidade dessas peças. Isso a gente tem quase certeza que Kardec estava envolvido ali profissionalmente com esses trabalhos. Quem, primeiro que eu saiba, começou a comentar isso foi o Marcelo Bulão, que é um historiador que se dedicou bastante e também pioneiramente a debulhar, digamos assim, a vida de Allan Kardec. Então era um sujeito de fácil convivência. A espiritualidade não é afetação, não é isolamento da vida normal e muito menos da vida social, né? Dedicação, disciplina, rigor, sem esforço. Kardec não parecia estar se sacrificando, embora em alguns momentos ele sacrificasse até o corpo, porque estava tão acostumado, o espírito muito envelhecido na lida, ele às vezes, ele pode experimentar, não é o desprezo do corpo, é o esquecimento do corpo. Alguns desses espíritos se esquecem de que têm um corpo e podem não tomar ciência de fome, sono, frio. Então, quando percebe, às vezes o corpo está meio derrubado, né? Está meio afetado. Então, em nenhum momento ele pregava uma ascese como mortificação física, mas por conta de um certo desprendimento do espírito, uma certa emancipação do espírito, em alguns momentos, claro, podia haver esse esquecimento do corpo. Agora, o que é mais importante é que essa emancipação do espírito era natural, não era artificial. Isso é um traço importante da consciência espiritual, do grau de espiritualidade do sujeito. É uma situação já de não conflito com as paixões. As paixões, elas existem. Então, Kardec era um sujeito que deveria ter todas as experiências de paixões normais, mas as paixões não regulam o comportamento.
A razão, os sentimentos depurados é que regulam o comportamento, que administram as paixões. Isso é um traço muito importante, né? Não precisa nem considerar, então, caridade, amorosidade, né? Vivência cristã. Embora Kardec não fosse membro de uma religião, e aqui a gente precisa de um certo cuidado especial, porque o Espiritismo também não é uma religião, ou na forma como ele propôs, não era uma religião, aos poucos foi se tornando uma religião, em grande parte graças ao mérito da comunidade brasileira, da forma como nós brasileiros interpretamos e reciclamos o Espiritismo que nos foi legado da França por Kardec, né? E isso não é problema nenhum também, não estou fazendo nenhuma crítica a isso, né? Mas, embora Kardec não fosse religioso nesse sentido institucional da palavra, ele tinha muita religiosidade. Então, quando Charles Kemp descobriu há pouco, né, não tenho certeza se foi ele, mas ele divulgou recentemente cartas de Kardec para Amélie, em que Kardec estava na costa da França redigindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E durante esse episódio, ele se isolou temporariamente por alguns meses para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele momento, ele tinha, obviamente pela carta que ele redigiu, uma vivência mística muito profunda de contato com a natureza, de amor, de admiração pela natureza, pela forma como ele fala das ondas, do céu, da tempestade que chega, que sacode a cabaninha que ele alugou lá na costa da França, né? Então, a forma como ele pinta o cenário é toda uma forma religiosa e mística, no bom sentido da palavra, de que ele tem um coração inflamado pelas sensações espirituais, e isso nas mínimas coisas, ligadas à natureza, à humanidade em geral, a forma como ele lidava com os problemas das pessoas, a forma como ele lidava com os próprios dissabores da vida. Então a gente pode ver na prática o perdão, né, a superação das ofensas, até esquecer e ignorar as ofensas, muitas que lhe foram dirigidas. A gente consegue observar uma religiosidade, uma moralidade estuantes, né, na vida prática, de novo, de maneira discreta, sem nenhuma afetação, sem nenhuma roupagem ritualística em torno dessa religiosidade. Uma pessoa que para outras passaria despercebida nesse quesito, ou que até pareceria uma pessoa não religiosa para pessoas que têm uma imagem, né, de religiosidade, como ajoelhar no altar, ou então usar roupas especiais, carregar um crucifixo, carregar uma Bíblia. Para quem tem qualquer tipo de apego material desses, Kardec poderia passar pela rua e parecer um cidadão totalmente secularizado, materialista até. Então, um exemplo clássico da consciência de espiritualidade, de novo, da forma bem kardeciana, bem modelar e exemplar para nós, que é de uma naturalidade, de um desembaraço tremendo, né? A gente poderia citar outras características várias também, mas vamos ficar por aqui e vamos enfatizar a necessidade da gente voltar a fazer esses estudos, agora não só dos textos de Kardec, vamos estudar a vida, vamos estudar as origens de Kardec na escola de Pestalozzi, saber direito quem foi Pestalozzi, quem são os autores que Kardec leu, porque na pergunta 919 eu vou propor a vocês um exercício bem diferente. O que a gente faz muitas vezes no nosso estudo do Livro dos Espíritos? A gente fala a pergunta, a resposta e a gente torce para as pessoas memorizarem assim, o número da pergunta ou lembrarem a resposta, né? Bem catequético, né? Aquele esquema que a gente aprendeu 500 anos atrás, 800 anos atrás, e que a gente repete porque a gente tem carinho pelas vivências que a gente teve repetidamente várias vezes.
Mas vamos fazer um exercício bem diferente. Vamos perguntar para nós mesmos por que na resposta a espiritualidade insinua o nome de Sócrates. Vocês já pararam de pensar desse ponto de vista a resposta? Né? Qual é o meio prático que se tem de melhorar nessa vida? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Não disse o nome, mas de maneira discreta está falando, bom, o melhor jeito é, faça o que Sócrates fazia. Por que a gente não segue essas dicas e pensa assim, os espíritos estão dizendo que Sócrates, encarnado, é o modelo da consciência, é o modelo do combate ao mal. Nos deu a fórmula, por assim dizer, fórmula bem difícil, né? O autoconhecimento do espírito leva milhares de anos. Então não é uma fórmula que resolve num passe de mágica, mas que aponta um caminho de longa caminhada. Mas a referência está dada. Deveríamos conhecer Sócrates. Segundo momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá na introdução, Sócrates e Platão, precursores do cristianismo e do espiritismo. Alguém parou e falou assim, poxa, se esses sujeitos são os precursores do espiritismo, a gente tem que estudar eles, né? Isso parece completamente ignorado do nosso estudo, da nossa prática no espiritismo. Kardec disse, são os precursores da coisa. Então, como é que a gente ignora, como é que a gente não tem estudo sobre isso? Como é que a gente não tem um grupo de estudo sobre Platão em lugar nenhum do Brasil, em lugar nenhum do mundo que eu saiba, eu nunca ouvi falar. Né? Como é que a gente não tem palestras sobre isso? Você abre o YouTube, tem uma palestra sobre Platão, será? Sobre Sócrates? Deveríamos ter, se são os precursores do cristianismo e do espiritismo. Por quê? Bom, o próprio Kardec, nesse subcapítulo, nesse tópico, disse bastante por quê. A gente precisa remastigar isso. Aí na próxima questão, Kardec pergunta, tá, mas qual é o meio exato, assim, em que consiste esse conhece-te a ti mesmo? Aí quem que vem responder? Santo Agostinho. E aí eu acho que um jeito interessante da gente estudar, um jeito bem diferente da gente estudar Espiritismo, é não só decorar a resposta do Santo Agostinho, mas fazer a pergunta seguinte, se a gente tem uma falange consoladora, Sócrates está ali, Paulo de Tarso está ali, Joana de Ângeles está ali, Emmanuel está ali, por que eles escolhem o Agostinho para dar a resposta? Quem foi Agostinho? Que contribuição ele deu para o estudo da consciência, do melhoramento moral, do aperfeiçoamento da consciência espiritual? Essas perguntas, elas são links fáceis para a gente ir estudando na história da humanidade as grandes luzes de consciência espiritual que foram aqui e ali polvilhadas de uma forma muito estratégica, de uma forma muito planejada, e a partir desse mapa a gente vai entendendo melhor por que esse sujeito deu essa resposta, que em outro momento foi Pascal quem deu a resposta, que em outro momento foi a Joana que deu a resposta, e a gente vai começar a enxergar no Livro dos Espíritos, principalmente na codificação como um todo, relações importantes entre as vivências desses espíritos e a contribuição muito específica que eles estão dando aqui e ali. Então fica o convite para a gente estudar, para a gente buscar um caminho de aperfeiçoamento, de conscientização corporal, sempre da forma kardeciana, uma forma lúcida, crítica, autocrítica, com fé, mas sem crença cega, sem crendice, sem superstição, sem ritualismo,
e com uma religiosidade desembaraçada de visões arcaicas da religião. É um bom caminho e eu acho que a caminhada vale a pena. Muito obrigado, muito boa noite a todos.